Capítulo 27. Os vários escalões do exército. Esta é a relação dos filhos de Israel: chefes de famílias, comandantes de 1000 e comandantes de 100 homens, oficiais que serviam na supervisão das divisões do exército, que dedicavam-se ao serviço militar mês a mês, durante o ano. Cada divisão era formada por um contingente de 24.000 homens. À frente da primeira divisão, designada para o primeiro mês, estava Yashovam ben Zabdiel, Jazobeão, filho de Zabdiel. Ele era um dos filhos de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para servir durante o primeiro mês do ano. À frente da divisão do segundo mês foi designado Dodai, descendente de Aoi. Miclote era o líder da sua divisão, que contava com 24.000 soldados. O terceiro comandante do exército, destacado para servir durante o terceiro mês do ano, foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era chefe da sua divisão de 24.000 soldados. Este é aquele Benaia, homem ilustre e corajoso guerreiro, chefe do famoso batalhão dos 30. Seu filho Amizabade ficou com a responsabilidade de comandar sua divisão. O quarto, designado para o quarto mês, foi Azael, irmão de Joabe. Seu filho Zebadias foi o seu sucessor. Havia 24.000 soldados em sua divisão. O quinto, para o quinto mês, foi o comandante Samute, o israelita. Sua divisão contava também com 24.000 soldados. O sexto, para o sexto mês, foi Ira, filho de Iques, de Tecoa. Era responsável por uma divisão de 24.000 soldados. O sétimo, para o sétimo mês, foi Heles, de Pelom, descendente de Efraim. Era responsável por uma divisão de 24.000 soldados. O oitavo, designado para o oitavo mês, era Sibecai, de Uzate, da família de Zerá. Era responsável por uma divisão de 24.000 soldados. O nono, designado para o nono mês, foi Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim. Era responsável por uma divisão de 24.000 soldados. O décimo, designado para o décimo mês, era Maarai, de Netofate, da família de Zerá. Era o responsável por uma divisão de 24.000 soldados. O 11º, designado para o 11º mês, era Benaia, de Piratom, descendente de Efraim. Era responsável por uma divisão de 24.000 soldados. O 12º, designado para o 12º mês, foi Eldai, de Netofate, da família de Otoniel. Havia igualmente 24.000 homens guerreiros em sua divisão. Os líderes das tribos de Israel. Estes foram os líderes das tribos de Israel: de Ruben, Eliezer, filho de Zicre; de Simeão, Cefatias, filho de Maaca; de Levi, Asabias, filho de Quemuel; de Arão, Zadoque; de Judá, Eliú, irmão de Davi; de Issacar, Onre, filho de Micael; de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; de Naftali, Jeremote, filho de Asriel; dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azazias; da metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; da outra metade da tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias; de Benjamim, Jaaziel, filho de Abner; de Dan, Azareel, filho de Jeroão. Foram esses os líderes das tribos de Israel. Davi não fez o recenseamento dos que tinham 20 anos para baixo, porquanto Javé dissera que multiplicaria o povo de Israel, como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começara a contar os homens, mas não conseguiu concluir o censo, porque a ira divina caiu sobre Israel, e o resultado não pôde ser registrado nos apontamentos históricos do rei Davi. Os superintendentes do rei Davi. Asmavete, filho de Adiel, era o responsável pelos tesouros do rei, e Jonatas,
filho de Uzias, pelos tesouros dos campos, cidades, povoados, aldeias e torres de sentinela. Esri, filho de Quelube, era encarregado dos trabalhadores do campo que lavravam a terra. Simei, da cidade de Ramá, estava responsável pelos vinicultores e suas vinhas. Zabde, de Sifá, estava encarregado do vinho que era armazenado em tonéis nas adegas. Baal-Hanã, da cidade de Gederá, era o responsável pelas oliveiras e pelas figueiras bravas cultivadas entre a planície costeira e as montanhas. E Joás estava encarregado do fornecimento de azeite. Sitrai, de Saron, estava encarregado do gado que pastava em Saron. Safete, filho de Adlai, estava encarregado dos rebanhos nos vales. Obil, o ismaelita, era encarregado dos camelos, e Gedias, da cidade de Meronote, estava encarregado dos jumentos. Jaziz, o agareno, era o responsável pelo manejo das ovelhas. Todos esses eram encarregados de administrar os bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. Ele e Jeiel, filho de Acmone, serviam aos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o general dos exércitos do rei.